Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. Meu amado irmão, minha irmã, um bom dia, uma ótima quarta-feira para você. Como é bom a gente começar o nosso dia agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, com um coração grato por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede a graça de iniciar o dia, de escrever mais uma página na nossa história. E sabendo da importância de começar mais um dia, de escrever mais uma página, nós reconhecemos que sem Deus não somos nada. E reconhecendo isso, a gente começa o dia agradecendo, orando e pedindo: vem, Senhor, vem cuidar da minha vida, vem caminhar conosco, vem me dar sabedoria para eu escolher os melhores caminhos, me dar força na jornada e sabedoria para saber sempre escolher aquilo que te agrada. E vamos agora acolher a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo, que está em João, capítulo 6, versículos do 35 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como é belo, como é rico, como é profundo esse Evangelho, e sobretudo o capítulo 6 do Evangelho de João, onde traz de fato o valor de cada um de nós, onde se apresenta Jesus como aquele que vem para nos salvar, aquele que vem para nos libertar, aquele que vem para nos ressuscitar no último dia. Jesus se apresenta como o pão vivo descido do céu. O pão vivo descido do céu, que é o alimento. Jesus, em todo o capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus se apresenta como alimento. E eu lembro daquela música, né, de infância: comer, 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 comer para poder crescer. E nós comemos de fato verdura, carnes, proteínas, carboidratos, para a gente crescer, para a gente se desenvolver. E como é bom a gente trazer essa analogia para a nossa fé. Quando eu alimento de carboidrato e proteína,
eu cresço o meu corpo físico, biológico, músculos. Mas qual é o alimento que vai fazer crescer a minha fé? Qual é o alimento que vai fazer crescer e desenvolver a minha espiritualidade? Qual alimento pode desenvolver a minha musculatura de fé? E aqui já começa a própria palavra de Deus. Ao ouvirmos aqui diariamente esse evangelho, a sabedoria entra pelo ouvir. A gente ouvindo, meditando cada dia esse evangelho, a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos sustenta. Por isso que o próprio evangelho, Jesus, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, como é bom você ter esse bom costume de começar o dia ouvindo a palavra de Deus. E eu recomendo que não fique isso só para você, mas que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam desenvolver esse hábito, do mesmo jeito que ela tem de se alimentar de uma fruta, de um feijão, de um pão, de um bolo, de uma proteína, ela também possa se alimentar dos alimentos espirituais. E aqui eu já destaco a palavra de Deus. Ouvir diariamente o Santo Evangelho já é um alimento muito forte. Mas existem outros. Ouvir a palavra de Deus é um alimento, mas conversar com Deus também é um alimento. Que alimento é esse? A oração. Oração é falar com Deus. Oração é conversar com o Senhor. Oração é ouvir a voz de Deus. É falar, mas também silenciar para ouvir a palavra, a conversa, o direcionamento do Espírito Santo para cada um de nós. Ouvir a palavra de Deus, falar com Deus. A Eucaristia também é alimento. Quando nós vamos comungar, receber de fato o corpo e o sangue de Cristo, também é um alimento. Ajoelhar e adorar a Jesus também é um alimento, também é um suplemento. Jejum é um suplemento. Jejum fortalece a nossa fé. Jejum desenvolve a nossa musculatura. Dar esmola, ajudar o próximo, são ações que alimentamos a nossa fé, alimentamos a nossa espiritualidade. E eu quero concluir justamente trazendo esse sentimento que o próprio Jesus diz no Evangelho de hoje. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Que eu e você, meu irmão, do mesmo jeito que a gente tem um cuidado de alimentar o nosso corpo, que nós cuidemos também de alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé. Uma ótima quarta-feira para você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.